Olá pessoal, vamos continuar aprendendo sobre simplificação de frações, mas agora a gente vai usar outro método, que é o chamado método MDC, que é o máximo divisor comum. O que é isso, professor? Bom, a gente viu na aula anterior sobre simplificação que quando eu observo que os dois números aqui, numerador e denominador de uma fração, são pares, eu consigo dividir por 2. Mas em alguns casos, quando eu tenho uma fração com números muito altos, que também não são os casos desses aqui, mas pode acontecer, quando os números são muito altos, significa que eu tenho que fazer sucessivas divisões por 2 ou por outros valores menores, até chegar no resultado da simplificação total. Como o nosso caso aqui é simplificar o formato de fazer, eu posso simplesmente fazer uma única divisão e chegar no resultado final disso aqui. Sabendo o quê? Sabendo quem é o máximo divisor comum entre os números da minha fração. Então, primeira coisa, nós vamos aprender ou recordar o que são divisores de dois números. Por exemplo, para saber o máximo divisor de 54 e 90, eu preciso descobrir quem são os divisores de 54 e quem são os divisores de 90. O que são divisores? São aqueles números aos quais eu consigo dividir o número exatamente, o número 54. Quais são os números que eu consigo dividir o 54 que dê uma divisão exata? Primeira coisa, o número 1 é o número que eu consigo dividir todo e qualquer número, que vai sempre dar o mesmo. Então 1 é divisor de todos os números. Vamos seguir a sequência dos números naturais. O número 2. Será que com o 2 eu consigo simplificar o 54? Consigo, porque ele é par, então vai dar uma divisão exata. Então significa dizer que o 2 é divisor de 54. O 3. Como é que eu sei se o número é divisível por 3 ou não? Existe uma regra de divisibilidade que diz o seguinte: se eu somar os algarismos do número, 5 mais 4 vai dar 9. O 9 tem na tabuada de 3, então o 54 é divisível por 3. Sim, senhores. Essa regra só vale por 3, tá? 54, será que dá para dividir por 4? Se a gente analisar, não vai dar. Se eu fizer a divisão, não vai dar um número exato, então não é divisível. Por 5 também não, porque não termina nem em 0 nem em 5. Por 6 é, porque o 54 tem na tabuada de 6. O 7 não vai ser, o 8 não vai ser, o 9 sim, porque 6 vezes 9 que é 54. Aí nós temos uma coisa interessante. Quando eu encontro dois números aqui que multiplicados 6 vezes 9 deu 54, vai acontecer isso aqui na sequência. 3 vezes quanto que vai dar 54? 3 vezes quanto que vai dar 54? Vamos fazer, se eu não souber, eu vou lá e faço a divisão de 54 por 3. Vamos fazer, pego 5, dá 1, 1 vezes 3 é 3, 5 menos 3 sobra 2, baixamos o 4, 24 divide por 3 vai dar 8. Ou seja, o próximo número que é divisor de 54 é o 18, porque 18 vezes 3 vai dar 54, beleza? Próximo divisor então vai ser o quê? Se 3 vezes 18 dá 54, 2 vezes quanto vai dar 54? 2 vezes 27. E por último, o próprio 54. Uma coisa importante de se lembrar é que o primeiro divisor de todos os números vai ser sempre 1 e o último vai ser sempre ele mesmo. E o que vai acontecer aqui no meio deles é que nós vamos ter as multiplicações exatas. 6 vezes 9, 54, 3 vezes 18, 54, 2 vezes 27, 54 e 1 vezes 54 é 54. Agora vamos descobrir os divisores de 90. Como ele é par, automaticamente já é divisível por 2. 90, como 9 é múltiplo de 3, então ele também é divisível por 3. Vamos ver se ele é divisível por 4. Como é que eu sei se ele é divisível por 4? Eu vou dividir por 4 isso aqui. Se a gente não sabe de cabeça, não tem problema nenhum de vir aqui fazer a divisão. Isso aqui vai dar 2, 2 vezes 4 é 8, sobra 1, baixamos o 0, deu 10. 10 vai ficar 2 e vai sobrar valor aqui embaixo ainda, ou seja, não deu divisão exata, não é divisor. Próximo algarismo, o número seria o 5. O 5 é divisível sim, porque termina em 0. O 6, será que o 6 é divisor de 90? Não sei, faz a conta. Vai aqui, dá 1, 1 vezes 6 é 6, 9 menos 6 sobra 3, baixei o 0, deu 30. Vai dar 5 exatamente aqui, divisão exata, ou seja, o 6 é divisor. O 7 não vai ser, o 8 não vai ser, o 9 é divisor, porque 9 vezes 10 vai dar
90, automaticamente o 10 também vai ser, que é o próximo número. Então já encontramos aqui de novo, ó, 9 vezes 10, 90. Agora 6 vezes quanto vai dar 90? Nós fizemos aqui, ó, 6 vezes 15. Então 15 é divisor de 90. 5 vezes quanto que vai dar 90? Não sei. Vem aqui e divide, ó. Vamos pegar o 9 dá 1. 1 vezes 5 é 5. 9 menos 5 sobra 4. Baixamos aqui e vai dar 8. Então 18 também é divisor de 90, porque 5 vezes 8 dá 90. O próximo algarismo, o número, seria o 3 vezes quanto? 3 vezes 30, que dá 90. E 2 vezes 45, que dá 90. E 1 vezes 90, que dá o 90. Então aqui estão todos os divisores de 90. O que a gente quer com isso tudo? Vamos observar o seguinte. Eu estou procurando o que a gente chama de máximo divisor comum. Primeiro passo, eu vou ter que encontrar quais são os divisores em comum dos 54 e do 90. O 1 é divisor em comum entre eles, o 2 é divisor em comum, o 3 é divisor em comum, o 6 é divisor em comum, o 9 também é comum, o 18 também é comum entre eles, o 27 não, o 54 não. Encontramos os divisores comuns entre esses dois números, só que o que eu quero é o máximo, ou seja, o maior divisor em comum entre eles. Nesse caso vai ser o 18. Então, se eu encontrei o máximo divisor comum entre dois números, que foi 18, que foi o 54 e o 90, eu posso vir aqui e simplificar esta fração aqui direto por 18, que vai dar diretamente o resultado final dessa simplificação. Nós fizemos em algum canto aqui? Não. 54 dividido para 18 dá quanto? Será? Ó, aqui nós fizemos que 3 vezes 18 dá 54. Então, 54 dividido por 18 vai dar 3. E 90 dividido por 18, vamos ver aqui. 18 vezes quanto que deu 90? 18 vezes 5, que nós fizemos aqui, ó. 18 vezes 5 deu 90, então o resultado aqui vai ser 3/5 direto como resposta final. Se nós tivéssemos feito por 2, eu teria que dividir mais de uma vez. Então esse é o método do máximo divisor comum, que seria o maior divisor comum entre dois números para simplificar uma fração. Agora vamos para o segundo caso, né, para simplificar esta fração aqui através do máximo divisor comum. Nós vimos anteriormente uma das formas de calcular o máximo divisor comum. Existe outra? Existe. Qual seria essa outra forma de calcular o máximo divisor comum? Bem parecida com a forma que a gente calcula o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar essa segunda fração 18/12 e eu vou fazer o MMC de 18 e 12. O procedimento é o mesmo. O que é o MMC? Dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, como os dois números são pares, eu divido eles por 2. 18 divide para 2 dá 9. 12 divide para 2 dá 6. O que nós tivemos aqui? O número ímpar e o número par. O número par eu ainda consigo dividir por 2. O 9 não é divisível por 2, porque não dá uma divisão exata, então ele vai repetir. O 6 dividido por 2 vai dar 3, então foi dividido aqui. Agora o 9 e o 3 eles são múltiplos em comum de quem? Do 3. O 3 eu consigo dividir esses dois números ao mesmo tempo. 9 divide para 3 dá 3. 3 divide para 3 dá 1. E o 3 só é divisível por ele mesmo. 3 divide por 3, 1, e o 1 continua. Agora, lá para o mínimo múltiplo comum, o que a gente fazia? A gente multiplicava todos esses valores aqui e encontrava o MMC desses dois valores. Mas para calcular o máximo divisor comum, o procedimento é um pouco diferente. O que eu vou ter que observar? Quando eu coloquei esse 2 primeiro aqui para dividir, eu dividi os dois números ao mesmo tempo? Dividi. Então eu vou circular esse primeiro 2 aqui, que ele dividiu os dois números ao mesmo tempo. Nessa segunda linha, quando eu coloquei o 2 para dividir, ele dividiu os 2 aqui? Não, ele dividiu só o 6, então esse 2 aqui eu não vou usar. Nessa terceira linha, quando eu coloquei o 3 para dividir, ele dividiu os dois ao mesmo tempo? Sim, dividiu 9 e dividiu 3, então esse 3 aqui eu vou circular também. E por último, quando eu coloquei esse 3, ele dividiu apenas esse primeiro 3 aqui e não esse aqui que já estava na sua forma final.
Ou seja, para calcular o máximo divisor comum, eu vou pegar os números que eu usei aqui para dividir, que conseguiram dividir todos os valores lá ao mesmo tempo, e multiplicar esses caras aqui. Então, se eu fizer 2 vezes o 3, vai dar 6. Nesse caso, o máximo divisor comum de 18 e 12 é 6. Logo, eu posso dividir esta fração aqui direto por 6, que já vai dar a fração irredutível de uma vez só. 18 dividido por 6 vai dar 3, e 12 dividido por 6 vai dar 2, e nós já encerramos aqui a simplificação em uma única vez, que é usando o máximo divisor comum. E o mesmo eu posso fazer, obviamente, para a letra C, né? Então, se eu fizer a letra C, nós podemos calcular o máximo divisor comum usando esse mesmo procedimento que a gente acabou de fazer aqui agora. Então, vamos fazer de novo aqui. Vamos pegar o 15 e o 60 e vamos fazer o máximo divisor comum entre esses dois aqui também, tá? Posso fazer lembrando daquele primeiro formato que a gente fez a letra A ou o formato que nós fizemos a letra B, tanto faz, o que vocês acharem melhor. 15 e 60, temos algum número par aqui? Sim, temos o 60, então eu já vou começar essa divisão por 2. O 15 não é divisível por 2, então ele continua 15. O 60 dividido por 2 vai dar 30. Ainda temos o número par que é o 30, então eu vou dividir de novo por 2. O 15 não dá, repete. O 30 dividido por 2 vai dar 15. Agora o 15 ele é múltiplo em comum de dois números, tanto do 3 quanto do 5. Eu vou usar o 3 para vir na sequência aqui. 15 dividido por 3 vai dar 5 e 15 dividido por 3 também vai dar 5. E o 5 só é divisível por ele mesmo, então vai dar tudo 1 aqui no final. E agora eu vou observar o seguinte: quais números dividiram os dois números ao mesmo tempo? Observa aqui, ó. Quando eu coloquei o 2, ele dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, dividiu só o 60. Então eu não vou usar esse 2. Nessa segunda linha, que eu usei este 2 aqui, também só dividiu 1, então também não vou usar. Terceira linha, quando eu coloquei o 3, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo, então eu vou usar esse 3 aqui para calcular o meu máximo divisor comum. E nessa última linha, o 5 também dividiu os dois números ao mesmo tempo, então eu também vou usar ele para calcular o máximo divisor comum. Os números que dividiram tudo, então eu vou usar e vou multiplicar esses dois aqui. 3 vezes 5, que é 15. Nesse caso, o máximo divisor comum de 15 e 60 é o próprio 15. Então eu vou vir aqui e vou dividir essa fração aqui diretamente por 15. E nós já vamos obter o resultado final. 15 dividido por 15 é 1 e 60 dividido por 15 vai dar 4. E encerramos aqui a simplificação de frações através do método do máximo divisor comum. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai tentando esclarecer assim que possível. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.